Olá, amigos queridos, são 18 horas na casa de Fabiano de Cristo, nossa casa, momento que nos reunimos em torno do Evangelho de Jesus para uma prece, para uma reflexão que chegue aos nossos corações. Porque o Mestre nos ensinou que quando uma ou mais pessoas esteja reunida em seu nome, Ele aí estará presente. Então, na certeza de que o Mestre Jesus e seus emissários estão junto com a gente, vamos proceder hoje à reflexão sobre o tema pretensões, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier. E esse capítulo é muito interessante porque nos faz parar para pensar sobre a nossa atualidade. Então é a partir de uma citação de Paulo que diz o seguinte, essa citação está em Coríntios 3:6. Eu plantei, diz Paulo, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então Paulo pregava na igreja de Corinto, depois veio Apolo dar continuidade, também era um estudioso das Escrituras, do Antigo Evangelho e era um excelente pregador. Então Apolo também pregou, mas Paulo nos chama a atenção. Deus é quem dá o crescimento. Então vamos ver a explicação. A igreja de Corinto estava cheia de alegações dos discípulos inquietos. Certos componentes da instituição imprimiam maior valor aos esforços de Paulo, enquanto os outros conferiam o privilégio da edificação da igreja a Apolo. Ou seja, Paulo fazia pregações e Apolo também, mas então tinha como se fossem facções, situações de pessoas, um defendiam a Paulo, outros a Apolo. O advogado dos gentios foi divinamente inspirado, comentando o assunto em sua carta aos Coríntios. Por que pretensões individuais numa obra da qual somos todos nós beneficiários do mesmo Senhor? Na atualidade, é louvável o exame de recomendação de Paulo aos Coríntios, porque já não são usufrutuários da organização cristã que se rejubilam pela recepção das bênçãos do Evangelho, por intermédio desse ou daquele trabalhador do Cristo. Mas todos são operários da causa, que por vezes chegam ao campo de serviço, exibindo-se por vultos destacados dessa ou daquela obra do bem. Então o que Paulo nos ensina é que não importa aonde estejamos trabalhando, com os nossos mais sinceros votos de realizar o melhor em função da causa do bem, todos nós temos o mesmo mérito. Não é porque um apenas abre a porta e o outro faz palestra que esse segundo é superior do que aquele que abre a porta. Todas as atividades toda boa dádiva vem de Deus. E todas elas constituem excelente exercício para os trabalhos comuns. É interessante observar como está sempre disposto o homem a se aproveitar das circunstâncias que o elevem no conceito alheio com facilidade. É como se o homem quisesse mostrar sua tarefa para todos que estão ali. Então, em tempos de redes sociais, muito se vê isso. Todos fazem grandes feitos, todos fazem grandes trabalhos, todos fazem grandes caridades. Mas o homem sempre é inclinado a destacar-se nos círculos do bem, que ainda não lhe pertence, de modo substancial, raramente assuma a paternidade quando comete erros. Esta é uma das singulares contradições da criatura. Então, bem interessante que Paulo nos chama a atenção. Quando tudo está certo, quando tudo dá certo, eu que fiz, eu que sei, eu que
peço, eu que trabalho, eu que mando. Quando eu erro, eu fico calada. É isso que Paulo está nos dizendo, que o homem está agindo assim, não assume seus erros, assume suas glórias perante os outros, porém não assume seus erros. Temos que ter cuidado com isso, irmãos, porque assumirmos erros é um ato de humildade. E como nos mostra Paulo, toda boa dádiva vem de Deus, não é nosso trabalho. Nós somos apenas intermediários, quem faz o trabalho maior é Deus. Não te esqueças, o serviço é de todos, uns plantam, outros adubam. Então, se a gente pegar essa frasezinha, quanta sabedoria tem nela? Para estarmos aqui hoje com luz, quantas pessoas trabalharam até chegar a luz elétrica para nós? Ou quem está com a janela aberta, vendo o sol entrar, quantas pessoas trabalharam para botar essa janela na casa? Desde quem fez cada uma das peças da janela, quem coloca no lugar, quem limpa, quem abre, quem fecha. Então, o serviço é de todos, não é só de um. Uns plantam, outros adubam. Vive contente no setor do trabalho confiado às tuas mãos ou à tua inteligência. E serve sem pretensões, porque o homem prepara a terra e organiza a semeadura por misericórdia de Deus, da providência. Mas é Deus quem põe as flores nas frondes e concede os frutos segundo o merecimento. Então, amigos, mesmo que eu trabalhe com plantação, eu posso mexer na terra, arar, trabalhar, mas as flores, os frutos, a semente vem de Deus. Nós, por misericórdia, temos a oportunidade de trabalhar na semeadura que o Mestre nos passou. E tudo chega para nós por empréstimo. Todos os trabalhos em prol da caridade são importantes. E nós deveríamos sempre servir sem pretensões. Não existe um trabalho mais importante do que o outro. O que temos que ter cuidado é conosco mesmo. Como lidamos com as nossas opções no dia a dia? Quando eu tenho uma opção de realizar tal serviço e ela não consigo, como eu lido com aquilo? Eu tenho que conhecer a mim mesma e não ficar preocupada em divulgar. É saber que sentimentos me movem para realizar tal ou qual tarefa. Que sentimentos me movem para ajudar tal ou tal pessoa. Porque eu estou ali naquele serviço, se eu estou contente, se eu vibro com o sucesso do outro, se eu me dedico totalmente para a causa que eu abracei. Como diz a mensagem, o serviço a ação é do indivíduo, mas toda boa dádiva vem de Deus. E isso é um excelente exercício para qualquer trabalho, seja ele dos mais difíceis aos mais simples. Não importa aonde estejamos, importa sim que a gente floresça aonde Deus nos plantou. E se estamos realizando determinada ação, determinado serviço, que o façamos sem pretensões. Se outro deixou um trabalho por fazer, eu dou continuidade. E aí chega outro, dá continuidade, assim é a vida. Nós passamos pela vida. As atividades permanecem, são realizadas por diferentes pessoas. Eu não sou mais importante do que ninguém, ninguém é mais importante do que eu. Segundo os olhos humanos, temos altos e baixos, temos graus, mas segundo os olhos humanos, meus amigos, nada disso levaremos para o túmulo. Levaremos conosco as boas ações, os bons pensamentos, aquilo que aprendemos, não as coisas materiais que aqui adquirimos. Então, queridos irmãos, que possamos auxiliar ao outro, trabalhar aonde estejamos,
sem pretensões, fazendo o bem pelo bem, nos esforçando para dar continuidade às ações, porque lembrando sempre que a dádiva vem de Deus e não é nossa. Que os bons mentores, que os bons amigos espirituais fiquem no coração de todos que neste momento estão ouvindo essa prece e que possamos transmitir as melhores energias, as melhores vibrações para todos aqueles a quem convivemos. Que o Senhor de bênçãos derrame suas bênçãos em todas as famílias que estão neste momento conectadas com esta oração. Assim seja.